ele, isso acontece, quando nasce João, ele é tomado pelo Espírito Santo. E diz lá no versículo 67, eu vou ler alguns versículos aqui, até o 75. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Uma coisa muito comum, quando o Espírito Santo tomava as pessoas, havia uma liberação de uma palavra profética naquela época. Então, nunca era em vão, nunca era do nada, sempre havia uma palavra de Deus que ia ser liberada. E esse homem, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a falar. E ele vai falar coisas do Velho Testamento. Olha o que ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Olha que interessante aqui, ele já fala de uma libertação. Ele está feliz e está associando ao seu filho João como um processo de início de libertação do povo de Israel. Mas por que ele está falando isso? Porque ele está trazendo que o povo agora ia ser liberto. Vamos pensar aqui, o conceito que eles tinham naquela época, eles eram escravos do Império Romano. Eles estavam subjugados pelo Império Romano. Então, para eles, o conceito também era de libertação política, libertação econômica, libertação religiosa. Então, isso é o que permeava o pensamento naquela época. Tanto que, vocês vão lembrar um episódio bastante interessante, que chega um momento que Jesus faz milagres, e eles querem coroar Jesus rei. Lembra disso? O que Jesus faz? Sai fora. Porque não era isso. Esse momento não havia chegado. Mas isso era o pensamento corrente. Nós seremos libertados do jugo romano. Tanto que Jesus foi condenado, uma das questões que levantaram foi uma sedição, que ele era um ativista político que queria comprometer o domínio religioso, e ele foi acusado de se levantar politicamente contra o império, porque ele foi acusado de, esse homem aí está se declarando rei, quer tomar o lugar do imperador. Então, o pensamento ia muito por uma questão de libertação econômica e política. E é o que Zacarias começa a falar. Esse homem vai iniciar a nossa libertação. Continuando. Onde eu parei? Tá, versículo 69. E nos fez surgir uma salvação poderosa da descendência do seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Olha que legal, ele reforça aqui que esse João, ele inaugura um tempo que eles serão libertos dos inimigos e dos que odeiam. Quem eram esses? Romanos. Sete 2. Para ser misericordioso com nossos pais e lembrar da sua aliança e do juramento que fez Abrão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, sua presença todos os dias de nossa vida. Percebem aqui o contexto legal? É isso que ele estava falando. Nós vamos ser livres, vamos poder cultuar. Quer dizer, haverá liberdade política e religiosa. E quem faria isso? Ele atribui
a João. Mas ele cita o Velho Testamento, para que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó fosse cumprida. Qual era a promessa? De viver em paz numa terra que emana leite e mel. O povo não vivia em paz. O povo pagava tributos pesados. Lembre de Mateus? Mateus era um cobrador de imposto, era um traidor da nação de Israel. Um publicano. E João fala isso de uma forma importante, porque revela aqui o pensamento daquela época. E às vezes até revela um pouco o pensamento da nossa época também, né? Que nós queremos Jesus, um libertador econômico, político. Até usamos essa questão econômica e política para falar de Deus, né? Que essas coisas se misturam e não entendem qual é o propósito desse Jesus na sua vida. Nós misturamos tudo isso hoje em dia, né? Misturamos tanto que se a gente se posicionar politicamente hoje, dependendo qual é a tua posição política, deu problema. Aliás, qualquer uma deu problema. Porque a gente misturou. Não sei porquê, mas é igualzinho àquele tempo. Então o homem continua o mesmo. O homem continua não entendendo o propósito de Deus para os seus filhos na terra. E os filhos continuam misturando tudo. Zacarias fez isso, mas ele falou coisas importantes. Isso é bom porque revela quem eu sou e quem tu é. Revelou o que aquela nação pensava naquela oportunidade. E olha o versículo 76. E aí ele fala do menino. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Opa! O que ele está citando aqui? Malaquias capítulo 4. Ele diz que esse profeta, esse menino seria o profeta do Altíssimo e seria o precursor do Senhor. E Jesus depois, mais para frente, fala que ele era Elias. Ele veio, não que Elias foi encarnado. Não, ele não encarnou. Mas era o espírito do profeta Elias. E o que João Batista fazia? Os religiosos, não importava o nível da religiosidade. E aí, raça de víboras? Quem vos ensinou isso aí? Ele botava o dedo. Então as pessoas, os religiosos, não gostavam de João. Porque João afrontava a religiosidade deles. Mas os religiosos não podiam fazer nada porque o povo considerava João profeta do Deus Altíssimo. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelo perdão dos pecados. Aí onde nós chegamos. Aí tem uma revelação importante, tremenda aqui. Porque esse homem que viria no espírito de Elias, ele também viria apontando que haveria salvação por perdão dos pecados. Não somente uma libertação político-religiosa e econômica, mas também a libertação da alma, a libertação do homem pelo perdão dos pecados. Então ele fala de salvação. Zacarias fala que o seu filho, João, profeta do Deus Altíssimo, inauguraria um tempo que antecederia a vinda de alguém que produziria salvação pelo perdão dos pecados. Então João não era esse, mas ele anunciou aquele que viria de vir. E pensando nisso, quando João estava batizando, e estava falando, e estava chamando o povo ao arrependimento, e aí alguém fala para João, Jesus está batizando mais. Olha, os discípulos de João também tinham aquele negócio de performance, né? Parece ser a gente também, né? Naquela igreja tem mais mesmo que aqui tem menos. Então,
Ele está batizando mais. Te cuida, vamos fazer um marketing aí. Vamos fazer alguma ação, porque senão ele vai subir. E o que João fala? Importa que ele cresça e que eu diminua. João entendeu que aquele Jesus, que ele era o precursor, era esse que traria a salvação pelo perdão dos pecados. E numa outra oportunidade, Jesus está passando, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Esse foi João, o precursor do Messias. Ele aponta Jesus como o Messias. E qual era a função, o que faria Jesus na visão agora então de João? Não era uma libertação política, econômica, religiosa. Não era. Era o perdão dos pecados. Era a salvação que agora estava sendo trazida pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Legal isso, né? Situa o pensamento daquela época, que não foi compreendido por muitas pessoas. Os religiosos não compreenderam isso. Os religiosos não entenderam. O único religioso assim que a Bíblia relata mesmo foi Nicodemos e eu esqueci o nome do outro, do Sinédrio, que fala para o Sinédrio, importa que alguém morra pelo povo. Não lembro quem. Se alguém achar aí, me diz aí, não lembro. Caifás. Bicho ruim. Caifás, ele identificou isso. Importa que um morra pelo povo. Mas os religiosos não entenderam isso. E João profetiza isso. Fala assim, é esse aí. Então a salvação, e hoje nós estamos falando sobre salvação. A salvação não existe nenhum outro meio que não seja pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso. Nós falamos sobre pecado. E quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando sobre condenação. É um assunto ácido também. Ninguém gosta de falar sobre condenação, mas nós falamos disso e é verdade. O mundo sem Cristo está perdido. E a perdição, às vezes a gente pensa assim, né, que a perdição, falamos um pouquinho isso a semana passada, que a perdição tem a ver com coisa imoral, antiética. E, às vezes nós associamos uma pessoa perdida com o comportamento dela. Mas não é isso. A pessoa está perdida porque ela não tem Cristo. Ela pode ter um comportamento moral e ético perfeito. Se ela não tem Jesus, está perdida. Simples assim. Então nós falamos que, e lemos Romanos a semana passada, Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sem Cristo, o homem está perdido. E quando eu falo que o homem está perdido, eu estou falando de condenação. Qual é a condenação para quem está perdido? É isso aí. É o inferno. Eu estava hoje de manhã dando uma olhada em Judas. É um livrinho de uma cartinha de um capítulozinho só, profundo. E aí ele nos incentiva a sermos bombeiros de Deus. Já viu isso aí lá? Claro que não está escrito isso lá. Mas para nós resgatarmos as pessoas do fogo. Então as pessoas estão andando e não sabem, estão condenadas ao fogo. Qual é a forma de resgatar essas pessoas do fogo? Aí, olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação porque Ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que materializou o seu amor na pessoa de Jesus,
para que esse amor materializado fosse até a última consequência de morte e morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Estamos entendendo até aqui? Pensamento daquela época, que é o mesmo de hoje. A Bíblia é atual. Sabe por que a Bíblia é atual? Porque ela fala do homem. E o homem não mudou nada, o homem é o mesmo. O pensamento do homem, a alma do homem, é a mesma daquela época e agora. Só acontecia as coisas lá em outros contextos culturais, em outro espaço geográfico, mas o homem continua sendo o mesmo, tanto lá na Judéia quanto aqui no Brasil, o homem é o mesmo. A Bíblia é atual. E ele fala esse Elias, e esse Elias aponta para Jesus. Como é que nós podemos ser salvos? E o que é ser salvo? Na verdade, salvação, a gente às vezes pensa assim, ó, mas eu posso dizer que eu estou salvo? Sim ou não? É muito tímido esse sim ou não, tá? Mas vou falar de uma outra maneira. Levanta a mão quem é salvo aí. Mas, continua. Mas não precisa levantar assim, ó, com o dedinho assim só. Levanta a mão mesmo. Quem é salvo, levanta a mão. Aí, beleza. Pode baixar, todo mundo. Beleza. Por que nós somos salvos? Aqui está cheio de santinho. Nós vamos falar sobre isso aí também. Santo. E tu é santo? Hã? Sim ou não? Viu? Num primeiro momento, não, aqui não tem santinho, mas nós somos santos. Por que nós podemos dizer que nós somos salvos? Não é porque nós somos bons. Ninguém aqui é bom. Nós vamos falar isso a semana que vem sobre lei e graça. Nós não somos bons, não. Mas nós somos salvos porque nós olhamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e falamos assim, eu quero isso aí. Sabe por que eu quero? Porque eu estou condenado. E eu estou condenado ao quê? Ao inferno. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda. Mas espera aí, mas Deus não é injusto para mandar as pessoas para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno. Presta atenção. Todo homem está destinado para o inferno. Pronto. Deus não mandou ninguém. O homem já nasce condenado para o inferno. Deus tira as pessoas do inferno. Sabe como que tira? Através de Jesus. A salvação está ligada a crer. A crer em quem? Numa igreja? Numa doutrina? Num pastor? Num padre? Num bispo? Não, a salvação está ligada a crer em uma pessoa. E às vezes nós atribuímos essa crença, a salvação, a nós mesmos. Não, eu estou salvo. Sabe por que eu estou salvo? Porque eu sou bom. Eu ajudo os pobres, eu dou dízimo, eu vou na igreja todo domingo, às vezes eu vou de manhã, mas eu vou todo domingo. Então eu sou bom. Então eu mereço salvação. Merece. Nós atribuímos a nós mesmos. Isso é um engano do diabo. Presta atenção. Enquanto tu achar que a salvação depende do que tu faz, e tu que me ouve também em casa, talvez tu não esteja salvo. Porque a tua fé está errada. Se está errada a tua fé, talvez, o Cordeiro de Deus não faz nenhum sentido para a tua vida. Então nós podemos dizer sim que estamos salvos. Porque nós cremos. Só isso, mais nada. Mas nós cremos no certo. Então que legal, né? Eu vou crer, então já estou salvo, beleza. Posso? Estou livre. Sim, tu está livre. O crente é livre.
Nós vamos ver isso também em santificação. O crente é livre para dizer não ao pecado. Ele não está livre para pecar só porque está salvo. Um engano isso. O homem está salvo e por isso ele está livre para dizer não ao pecado. Só o crente, verdadeiramente crente, que creu em Jesus Cristo, pode dizer não ao pecado. Então nós somos livres para não pecar. Ah, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Mas nós somos libertos da prisão do pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar o tempo todo. Nós vamos falar isso sobre santificação. Então, quando eu tenho salvação, a consequência da minha salvação é a minha vida. É uma vida que condiz com o que eu creio. Uma vida que condiz com o que eu penso. Amém? A salvação é para quem está perdido. Jesus disse assim: eu vim para salvar quem? Que estão perdidos. Jesus não veio para os sãos. Ele falando isso para aqueles judeus. Porque havia essa conotação. Então, se eu estou no judaísmo, se eu faço parte de uma religião, eu não preciso. E Jesus disse: eu vim para salvar o perdido. E todo homem está perdido, independente da religião que ele está. Jesus confrontou. Então, perdição e salvação são coisas opostas. Por que é que nós precisamos de salvação? Eu preciso de Cristo e às vezes as pessoas vêm de uma forma errada e elas precisam ser sacudidas para entenderem. Às vezes as pessoas estão com dilemas na vida, estão com enfermidades na vida, estão com problemas emocionais e vêm a Cristo para resolver esses problemas. E não tem nenhum problema, pode vir. Só que solução de problemas da alma, solução de problemas físicos, solução de problemas financeiros, não significa salvação. A salvação significa quando eu creio que esse Jesus me perdoa e me tira de uma situação de condenação para a salvação. Vamos dar uma lidinha em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Colossenses 1, 13 diz assim, ó. Ele, quem é ele? Jesus. Nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, qual é a condição do homem sem Cristo? Em trevas. Mas quando nós aceitamos, nós somos transportados para um outro reino. Então nós que temos a salvação, que cremos em Cristo, nós somos transportados para um outro reino, nós fazemos parte do reino de Deus. O reino do seu Filho amado. Então ele salva, e as pessoas às vezes confundem, essa palavra salvação, no Novo Testamento, às vezes confunde as pessoas, a palavra salvação, porque a palavra salvação, nem sempre ela tem a conotação de livramento da condenação eterna, nem sempre. Às vezes essa palavra salvação, ela tem um sentido de livrar do perigo e da destruição. Às vezes tem essa conotação. Quando que a gente pode ver um caso desse? Por exemplo, quando os discípulos estavam no barco, e o barco estava sacolejando, vento, Jesus estava dormindo no barco, e só para a gente pensar, não era a gente, às vezes, entra umas fotinhos, de um barquinho assim, furreca, bem pequenininho assim, com 12 discípulos em cima do barquinho, e Jesus dormindo lá na polpa, e dele chuva. Não, Jesus não estava dormindo na chuva, o barco era grande,
Eles eram pescadores. Jesus estava dormindo num convés. E aí eles vão lá: ei, Jesus, não te dá conta? Tu dorme? Salva-nos! O que eles estavam pensando? O que eles estavam pedindo para Jesus? Não era a salvação da vida eterna. Não era a salvação da condenação eterna. Mas é a mesma palavra. Mas nesse contexto significa: nos resgate desse perigo, nos livre da destruição, o barco vai afundar. Aí Jesus: não vai afundar. Quando eu estou no barco, não afunda. Tranquilo, na boa. Então, ali fala de salvação. Mas é uma salvação para livrar da destruição. Em um outro ponto também, a utilização dessa palavra salvação, que é cura. É poupar de sofrimento, é curar. Então, várias vezes, a gente enxerga no Novo Testamento a palavra cura, curar. E em algumas traduções está salvar. É a mesma palavra. Como é que eu sei quando é uma, quando é outra? Pelo contexto. Se a mulher toca, ela diz assim: se pelo menos eu tocar na sua veste, eu vou ser curada. Sim ou não? Ela tinha uma doença, uma enfermidade de anos. Se eu pelo menos tocar, e ela toca, ela consegue tocar na veste de Jesus. E imediatamente Jesus: opa, alguém me tocou. Ô Jesus, o povo aqui te apertando, tu fala que alguém te tocou. Todo mundo te tocou. Alguém tocou em mim e saiu virtude. E essa mulher, quem foi? Essa mulher toda apavorada. Havia um contexto ali também, a questão da mulher subjugada. Não pelas Escrituras. A Escritura nunca subjuga a mulher. Há uma grande importância da mulher nas Escrituras. Mas a religiosidade, a política na época, subjugava a mulher. E essa mulher fica apavorada. Mas agora eu vou fazer. E ela fala: fui eu. Ela levantou talvez o dedinho, igual algumas aqui que levantaram quando eu falei: quem é salvo? Fui eu aqui, ó. E Jesus vê a fé daquela mulher. E ele diz o que para ela? A tua fé te curou. Em algumas traduções está assim: a tua fé foi salva. Pela tua fé tu foi salva. Ela foi salva da condenação eterna. Não. Aquele contexto não diz isso. Aquele contexto traz a palavra para a cura. Então, às vezes, nós nos confundimos sobre os termos. E o texto que nós lemos lá, que fala de salvação, ele já está falando de uma salvação de condenação eterna. Como é que eu sei? O contexto. Isso, eu quero fazer um parênteses. Quando tu estiver lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, procure entender o contexto, sempre. O que é que está dizendo aqui? O que é que está falando aqui? A gente vai errar menos se nós entendermos o todo e não pega um versículo e tenta descobrir o que o versículo está dizendo. O versículo faz parte de um texto, que faz parte de um contexto, que faz parte de um livro. Tudo nós temos que observar na Bíblia para poder entender melhor. Amém? Então, essa palavra às vezes nos confundem. Salvação. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é salvação da condenação eterna. Tanto profetizada no Velho Testamento, como realizada no Novo Testamento. Tanto no Velho Testamento, que apontava para Jesus, o Messias, aquele que tiraria o pecado do mundo. Tiraria no sentido de trazer o pecado, como Zacarias falou sobre Elias, sobre o seu filho, que esse filho ele ia ser o precursor daquele que viria para salvar o homem através do perdão dos pecados. Então, o que é salvação? É isso. É perdão. Mas é muito simples isso. Tem que fazer nada? Tem que fazer nada.
Por quê? Porque Deus fez tudo o que nós não tínhamos condições de fazer. Quem pode dizer aqui que é bom ao ponto de merecer a salvação? Se tu pode dizer, não fala. Fica quieto. Hein? Fica para ti. Mas quem pode? Ninguém pode. Porque salvação é uma questão espiritual. O que nós podemos fazer espiritualmente no lugar de Deus? Nada. Nós temos que crer. Então, quando eu creio, e para crer nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos que voltar para a reunião anterior. Por que eu preciso de salvação? Porque eu estou perdido. Eu tenho que ter essa consciência de pecado na minha vida. Se eu não tiver essa consciência de pecado, e por causa do pecado eu fui destituído da glória de Deus, se eu não tenho essa consciência, por que é que eu preciso de Jesus? Para quê? Se eu não me considero doente, se eu tenho uma enfermidade, mas acho que não tenho, por que é que eu vou no médico? Eu não vou, né? Tem gente que tem enfermidade e não vai no médico mesmo assim. Esse que vos falo. Que isso é um problema. Tem muita gente que sabe que é pecador e não vai a Jesus. Igual eu, que não vou no médico. Nós temos que ter a consciência de pecado. Se eu não tenho consciência de que sou pecador, eu não preciso de salvação. Por que salvo? Que arrogância é essa? Olha, vai ser surpreendido. Vai ser surpreendido. Se Jesus voltar aí, e tu não te resolveu com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu vai falar, eles tinham razão, mas aí já é tarde. Então eu preciso acreditar primeiro que eu preciso. Se eu não acreditar, Jesus não faz parte da minha vida. Ele pode fazer parte da minha vida sim. A quem foi Jesus para você? Um grande exemplo de amor. É? Tá mal o negócio. Tá ruim. Ele demonstrou, ele morreu pela humanidade, ele demonstrou um amor, e por isso nós temos que amar ao próximo, ao ponto de entregar a nossa vida. Esse é o exemplo de Jesus para a tua vida. Isso é o que significa Jesus. Tá bom? Isso é uma verdade, mas não te salva. Mas quando ele demonstra o teu amor, o seu infinito amor naquela cruz, porque eu deveria estar lá, aí sim. Se nós pegarmos, por exemplo, para algumas religiões, vai dizer que Jesus foi um espírito de luz, bondade, abnegação. Para outros movimentos, Jesus foi uma pessoa pobre, que viveu a pobreza, que abriu mão da riqueza. Então ele é um exemplo. Para outros, ele foi um lutador de classes, ele foi em prol dos oprimidos, ele foi ao encontro dos pobres. Então Jesus é um modelo para várias religiões e vários movimentos. Para vários. Infelizmente o conceito não salva. Esses conceitos não salvam. Porque de fato Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a definição de Jesus que produz salvação para a tua vida e para a minha vida. Amém? Mas eu tenho que ter essa consciência. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, a minha vida muda. Sabe por quê? Quando eu falo de salvação, que implica em me libertar, me absorver da condenação eterna, eu ainda continuo precisando de outros tipos de salvação, essas que nós falamos. Eu tenho meus dilemas, eu tenho as minhas debilidades de alma. Eu preciso sim, que agora que esse Cristo,
esse Jesus que me salvou da condenação eterna, continue me salvando de mim mesmo. Eu sou assim, eu tenho problemas. Então eu preciso salvação, mas aí já no sentido de cura, de libertação do sofrimento, porque as nossas mazelas, as minhas e as tuas, nos causam sofrimento. Nós temos dificuldades. Então eu preciso continuar sendo salvo. E esse Jesus continua. A obra dele não foi estanque. Uma vez lá na cruz morreu, tá? Não, ele continua a cada dia na minha e na tua vida. Eu preciso de cura. Então Jesus também pode me curar. Eu preciso dessa salvação, eu preciso de cura, eu preciso de restauração física, não só emocional. Então ele continua salvando, mas nesse aspecto de salvação física. Esse é Jesus. A obra dele continua. E lá em Hebreus, tem uma coisa muito importante que fala, o autor diz que ele intercede por nós. Então ele continua atuando na minha e na tua vida, nessa salvação que nós necessitamos no nosso dia a dia, intercedendo por nós. Uma salvação diária. A salvação eterna já foi feita na cruz. A nossa salvação, que nos livrou da condenação eterna, é passado. Nós olhamos para o passado. Que passado é esse? Há 2000 anos atrás. Os meus pecados foram perdoados naquela cruz. Ela fez sentido para a minha vida. Eu entendi isso. Ali eu fui salvo. No presente, eu continuo sendo salvo das minhas mazelas, das minhas dificuldades, das minhas debilidades. E como é que eu sou dia a dia salvo dos meus problemas? Pela intercessão de Jesus. Pela habitação do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo seria o conselheiro que estaria em nós e habitaria em nós. Então o Espírito Santo também nos ajuda a superarmos as nossas debilidades. Amém? Mas não é só isso. A palavra de Deus, Paulo fala a Timóteo, Timóteo, leia a palavra de Deus, medita nela, ela é poderosa para te salvar e salvar aqueles que te ouvem. Olha que coisa linda. Então a palavra de Deus é um instrumento para a restauração da nossa alma. Salvação diária. Amém? Nós temos que entender isso e não confundir as coisas. Tem salvo aí? Tem salvo, né? É mérito nosso? Não, claro que não. Então, quando eu sou salvo, quando eu entendo esse Cristo que se fez pecado por mim, eu vou precisar de muita salvação diária. Porque eu venho de um reino de trevas, como Paulo disse aos Colossenses. Ele nos transportou do reino das trevas. E Paulo também vai falar isso lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, quando eu aceito a Cristo, eu preciso de salvação diária. O Espírito Santo habita em mim e vai começar a me limpar. E ninguém aceita Cristo e no segundo seguinte, a minha vida agora é perfeita. Não existe isso. Quando nós aceitamos a Cristo, e nós vamos falar sobre esse processo, nós entramos num processo de santificação. Então, o novo convertido precisa de muito da ação do Espírito Santo na vida dele. Precisa ler a palavra de Deus, ele precisa ser liberto de muitas coisas que ele nem sabe que é problema. À medida que o tempo vai passando, essas coisas vão sendo superadas na minha vida pela ação do Espírito Santo, pela intercessão de Jesus e pela meditação e leitura da sua palavra. Isso vai acontecendo.
E à medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. O que é amadurecer? Deixar que a palavra de Deus ela vá produzindo frutos na minha vida. O que não pode é que eu aceitei a Cristo há 20 anos, mas continuo com as mesmas mazelas de 20 anos atrás. Aí eu não estou deixando que a palavra e o Espírito Santo atuem na minha vida. Então, a consequência de uma vida com Cristo, de uma salvação, é que isso vai produzir vida na nossa vida. Vida diária. Amém? Não é só isso, para a gente concluir, a gente não pode esquecer que existe uma salvação futura. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não sei. Está salvo? Não sei. Só naquele dia eu vou saber. Tadinho. Só naquele dia. Por que só naquele dia? Quer dizer que Cristo te salva para te dar uma incerteza. É isso. Então a obra de Cristo foi tão grande naquela cruz, e a gente fala tanto disso, que ela é fraca para me manter nisso. É isso. Como é que eu prego um evangelho para alguém dizendo, aceita Cristo, que a tua vida vai mudar? Ah, que legal, então aí eu vou estar salvo? Velho, não sei. Não sei direito não. Tu vai ter que morrer, abandonar coisas erradas na tua vida. Vai ser um negócio para ti. Mas aí, se tu vai estar salvo, não sei. Que incerteza é essa? Qual é a certeza que eu dou para quem está perdido? Que obra é essa que Cristo fez na cruz? Que obra é essa? Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza. Mas também tenho certeza que eu sou pecador. E que eu preciso da salvação diária. Olha, se eu me largar nas cordas, o negócio fica feio. Mas como Jesus intercede por mim, o Espírito Santo está em mim, e eu busco na palavra, então essa coisa não piora. Mas eu sei quem eu sou. E tu pode ser assim também. Porque Jesus garante uma vida eterna. Eu posso ter certeza. Eu não compro um produto se o produto eu não sei se funciona. Alguém compra uma geladeira assim, uma geladeira bacana, essa aqui está baratinha, essa geladeira. Não, vou fazer o seguinte, de graça. E ela funciona assim, 10, 220. Não sei, né? Nem sei se tem motor. Mas é boa. Ninguém compra um produto sem saber se é bom ou não, né? Desculpe, eu não estou comparando a salvação a um produto, e muito bem Jesus. Estou dizendo que nós, quando falamos desse Jesus, nós temos que ter a convicção do que nós queremos. Senão nós não vamos convencer ninguém. Claro que o Espírito Santo convence, mas a nossa argumentação, ela fica vazia. Então eu posso ter certeza da salvação? Agora posso. Abram, por favor, em Romanos, capítulo 13. Nós vamos encerrando aqui. Romanos, é isso? Romanos 13. Tá bom. Ele fala de um outro tipo de salvação agora. Romanos 13, versículo 10, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. É tranquilo isso, né? A gente já sabe dessa história. Sem amor, a base do evangelho é o amor. E o amor é personificado na vida de Jesus. E se nós aceitamos esse Jesus, esse amor, Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor personificado agora habita em mim. E se o amor personificado habita em mim pelo Espírito Santo, eu amo. Simples assim. Dá para amar o teu irmão? Aquele um, pensa naquele um lá. Pensou? Dá sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nós.
E se Ele está em nós, nós podemos amar. Porque olha, para me amar, eu não sei como consegui fazer isso aí. E Ele me amou. Por que eu não posso também dar esse amor? A base do Evangelho é o amor. Mas como é que Deus amou o mundo? De uma forma espetacular. Não foi dando exemplos de caridade, não foi isso. Foi dando o seu Filho, a personificação do amor de Deus é Jesus, naquela cruz. Tá bom? Então, eu tenho que fazer isso. Versículo 11, diz assim no versículo 11. Fazer isso, compreendendo bem o tempo, porque já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Está falando aqui de uma salvação futura, vida eterna, que já começou. E o que ele está dizendo é que essa vida eterna está mais próxima, isso Paulo falando, do que no dia que nós cremos. Eu me converti há 38 anos. Eu estou mais próximo agora de ir para o céu do que antes, né? Por vários aspectos, né? Por vários aspectos. Mas o tempo foi passando. Então eu estou mais próximo, que legal. Então, a velhice nos aproxima mais de Cristo. Mas quando eu me converti, há 38 anos atrás, eu tinha uma expectativa, eu continuo tendo essa expectativa. E eu sempre falava dessa expectativa. Eu não vou morrer. É doideira isso? Mas eu penso nisso, eu não vou morrer. Ele vem antes. Eu espero Jesus em vida. Então, salvação nos aponta para um futuro, dá uma garantia de futuro. Nós não precisamos pensar no dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus e nós temos garantia de futuro. O povo da Bíblia é o único povo que tem certeza de futuro. Temos expectativa. Então a salvação, ela aconteceu no passado, quando nós olhamos para a cruz. Jesus morreu por mim, eu sou pecador, eu aceito aquilo, com dor. É difícil ver aquele filme A Paixão de Cristo. Não aqueles mais antiguinhos que tem tradução, aquele que não tem tradução, que é todo em aramaico. É difícil ver aquele filme, muito difícil. Foi aquilo, é para aquilo que nós olhamos, eu aceito isso, apesar de com dor. Mas eu aceito isso, porque se ele morreu, sofreu aquilo que sofreu por mim, eu vou aceitar isso sim, porque isso me dá salvação. Então eu olho para o passado e eu estou salvo pela obra dele. Mas eu olho para o presente e vejo que eu sou uma lástima. Mas a cada dia, ele intercede por mim, o Espírito Santo habita em mim, a sua palavra vai me moldando. Mas eu não fico no passado e nem no presente. Eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso. Então, isso é salvação. Isto é a obra que Ele fez. Não depende de nós. Depende só de nós cremos. Amém? Olha, ninguém levantou a placa. Viu, Eloy? Não falou nada. 11h31, vamos ficar em pé e vamos orar. Estamos entendendo, amados? Dizer que é salvo não é uma questão de arrogância. É uma questão bíblica. Quando eu digo que eu sou salvo, eu prefiro pensar de outro jeito. Não pensar numa arrogância suposta que eu possa ter. Mas quando eu digo que eu sou salvo, eu estou dizendo, o que ele fez por mim, meu Deus.
O que esse fez? Eu não merecia nada disso. Então, essa obra é poderosa, é tão poderosa, que me salva eu, pecador. Pense nisso. Isso não é arrogância, isso é palavra de Deus, isso é fundamento, isso é princípio. Deus nos salvou. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas verdades que pudemos extrair hoje, aquilo que a tua palavra nos revela, e ela nos revela, ela nos coloca no devido lugar, Senhor. O lugar de misericórdia, Senhor. Não que mereçamos nada, mas um lugar de total submissão à tua vontade, aquilo que tu fez, Pai. Muito obrigado por ela, obrigado pela revelação, obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, que nos faz enxergar essas verdades, que nos esclarece a mente e o coração. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te pedimos que essas verdades sejam verdades no nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos entender, sim, que Jesus está nos intercedendo por nós, está cuidando do nosso dia a dia, da nossa vida, que o Espírito Santo habita em nós e também tem trabalhado para superarmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e, Senhor, e nos dê força para entender que a ação da Tua Palavra produz transformação na nossa vida também, produz salvação na nossa vida. Por isso, Pai, te pedimos força para permanecermos lendo e meditando nas Tuas verdades, Pai. Muito obrigado, que tenhamos um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam, aqueles que estão inscritos,